Olá, tudo bem? Você está no Átomo Quântico. Hoje a gente vai falar sobre sofrimento. Por que sofrer? Como evitar? Hoje temos uma participação especial. Pouco aparece, mas muito minha. Por resumo, o sofrimento... Em resumo, tudo que acontece na nossa vida é considerado a decisão que a gente opta, né? Por exemplo, pode ser uma decisão consciente, porque existem mesmo pessoas que gostam de sofrer de forma consciente. Masoquismo, sadomasoquismo. E existem pessoas que gostam de sofrer de maneira inconsciente. Essa inconsciência se monta pelas crenças de castração, autocastração, autopunição, penitência. A pessoa evita de fazer o que ela quer porque ela sente que os outros primeiro, depois ela. Então a gente vai entendendo que todas essas maneiras expressam a dor que a mente sente dela por ela, dela para os outros, etc. Quando a gente fala sobre isso, a gente começa a entender as crenças que a gente tem, que nós herdamos no decorrer da vida, podemos cair naquela questão de culpa, né? Ah, a pessoa deixou essa crença em mim, então ela é culpada, eu sou vítima da crença, etc. Sempre importante nos lembrar que nós somos responsáveis. Responsável aquele que me trouxe essa programação, responsável eu por aceitar e por associar isso na minha mente, executar isso à altura, né? Então é responsável para todos os lados. E a gente vai entendendo que tudo é assim, né? Cada um tem uma participação pequena ou grande, passiva ou ativa, direta ou indireta, mas de todo modo todo mundo está participando de todo jeito. Mas enfim, a questão do sofrimento, muitas vezes a gente vê que ele é inconsciente, né? Que as pessoas se colocam em situações que pouco entendem o porquê que elas se colocam naquilo e muito menos como sair daquilo. Então, para a gente conseguir trazer esse assunto, vamos tratar das vibrações. Falamos em vídeos passados que nós procuramos pessoas, por exemplo, quando a gente está se envolvendo com alguém emocionalmente, amorosamente, assim, de cônjuge, nós temos um perfil, uma preferência que a gente busca em alguém. Quando nós conhecemos alguém que é potencial, né, um potencial forte para o que a gente está buscando, nós enxergamos nela interesses, nós temos interesses por aquela pessoa, isso despertado. Esses interesses são medidos por essas vibrações. Então, assim, o que a gente quer passar aqui? Que, na verdade, a gente se apaixona pela vibração. A pessoa é como um boneco, né, sendo manipulado por aquela vibração. Aquela pessoa canaliza aquela vibração. A gente enxerga nela aquele potencial canalizador, né? E a gente vê nela essa sede de estar com ela, porque através dela a gente tem aquilo. Seja por amor, né, a pessoa consegue canalizar a luz, o amor, você sente nela aquela coisa forte. Seja pelo sofrimento, da escuridão, das trevas. Então a gente vai vendo que são escolhas que a gente tem. E veja que, por que a gente escolhe alguém sombrio, que tem uma índole duvidosa, assim, de ser negativo? Muito provavelmente porque a gente viu isso dentro de casa. A gente presenciou cônjuges brigando, tendo conflitos, se desentendendo, se xingando, mesmo que por pensamento e a gente percebendo aquela treta que tinha, o atrito entre os dois, né? Então a gente cresce com a crença de que relacionamentos são assim, na base da briga. A gente evita conversar, a gente explode, vai lá e fala o que é desproporcional e etc. E lembre-se também do sentido eterno da vida, que se nós estamos em uma família problemática no sentido de relacionamento, é porque nós trouxemos de vidas passadas esses problemas. E nós estamos trabalhando nisso. É interessante a gente lembrar disso para que a gente entenda que, de fato, nada é injusto ou justo, é tudo causa e efeito. Eu faço algo hoje e eu vou colher os frutos disso daqui 20, 30, 40, próxima vida e assim por diante. Uma outra questão interessante a se considerar é que a gente estava falando que nós lemos o livro de Sofia, que fazemos uns 2 vídeos falando um pouco sobre isso. E uma das partes do livro é interessante que Maria pergunta para Jesus o que acontece com uma alma que cometeu pecado algum nessa vida onde ela viveu, né? Quando ela desencarna, ela herda o reino dos céus? Aí Jesus respondeu para ela que a alma que deixa o corpo físico, que é pura em relação a pecados, mas também que desconhece os mistérios da luz, é incapaz de herdar o reino dos céus. Quando isso acontece, essa alma ela é direcionada a uma vivência, só que essa vivência dela vai ser mais facilitada à maneira que ela vai conseguir encontrar esses mistérios. Consegue entender? Então a pureza a qual ela se manteve é recompensada através de uma diminuição da dificuldade dela entender esses mistérios.
E a gente começa a entender que faz parte da existência do próprio ego, né? De que o ego tem que se submeter à dor para ele entender o valor que a dor e que o oposto tem, né? Ou se submeter à guerra para entender o valor que a paz tem. E a gente vai vendo que isso é importante porque isso faz com que o indivíduo cresça. E, por consequência e conclusão lógica, o todo também cresça. Então, para que a gente consiga ir chegando no ponto da questão, nós sofremos porque, além de querermos, ansiarmos por isso de algum modo, isso também é necessário. Aquele ditado é o mal necessário. Porque a gente consegue entender que, através dessas vivências, produtos são originados. Nós recebemos esses produtos como a sabedoria. Eu sei que de tanto sofrer, de tanto ir lá, de tanto, né, tropeçar e cair, me deixar levar, eu sei que ali não é um bom lugar. Então, pelo cansaço a gente se vence. E muitas vezes é assim, quase todas, né? Você tenta ficar com alguém, você vê que não dá certo. Aí você tenta de novo e vai, de tanto sofre, aí... Ai, já era, cansei. Então a pessoa se vence, seja numa depressão profunda, seja de que, chega, não cansei da vida, ou também despeja as frustrações em bebida e drogas. Então a gente vê que, de todo modo, essa frustração está mostrando para a pessoa o que está acontecendo dentro dela. E a gente cai na questão social de que nós somos ensinados de que é certo beber, é certo se drogar, de que a gente merece comer que nem, sei lá, como se não houvesse amanhã. Então veja que pouco é ensinado para nós como lidar com os nossos problemas, a gente é ensinado mais a ficar neles. E essa é uma questão que, se a gente olha para um âmbito negativo, a gente pode falar, nossa, essas pessoas que impõem essas questões são, sei lá, horríveis, são pessoas tenebrosas, sombrias, desmerecem a luz, tomara que elas vão para um lugar horrível. Mas se a gente for analisar com amor essa questão, a gente pode estar passando por uma situação extremamente necessária. De tudo isso que está acontecendo, da gente olhar para dentro de nós e entender o que é fútil, o que é útil, o que importa, o que não importa, onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer, e a gente firmar o pé nisso e dizer, é esse o caminho que eu quero. Então, para encerrando, falando dessa questão da opção do sofrimento, a gente consegue parar de sofrer quando a gente começa a ver que existe outra alternativa. De que podemos aprender as mesmas coisas e até mais através do amor. De que de longe é necessário a gente conhecer alguém ou se submeter a uma amizade traiçoeira ou que vai nos prejudicar de alguma maneira. Mas sim de que nós temos a capacidade de atrair pessoas que são positivas para nós. Então a gente vê, é mais fácil falarmos mal de alguém, postarmos algo dando indireta para alguém do que desejar o bem do próximo. E pouca a gente para pensar que isso que a gente faz influencia o nosso eco. Né, de que, nossa, de que maneira uma postagem, é só uma postagem que eu fiz no Facebook, como que isso vai afetar minha vida social? Então a gente acredita que a lei do retorno é relativa, até onde nos convém, né? Depois sei lá, charlatanismo, é por acaso, etc. Então te convidamos a essa introspecção de pensar, analisar e enxergar por que eu sofro tanto, por que eu estou nesse meio de pessoas que sofrem, que me prejudicam, que me fazem mal. E aí, quando olhar para dentro, muito provavelmente você vai encontrar um senso de ausência de amor próprio. De conseguir olhar para si e saber quem é, saber o que merece, o que busca, o que está procurando, o que precisa fazer para melhorar. Então, uma pessoa que tem dificuldade em ter essas respostas, ela acaba se deixando levar. E lembra que tudo o que se é deixado levar é sujeito ao caos. Porque tudo tem um sentido. Se é o sentido da vida, nós ajudamos, favorecemos, somos felizes, propagamos essa felicidade, estamos num estado emocional, a gente entende isso. Mas do contrário, quando a gente fica lá, parado, esperando alguma coisa cair do céu, a gente tende ao caos, à desordem. Porque a desordem é essencialmente importante para planos dimensionais como o nosso, porque faz com que coisas aconteçam de uma forma ou de outra, para que nada nunca fique parado. Bom, esperamos que você tenha gostado. Sempre bom ter você aqui com a gente. Até o próximo vídeo.